Todos encontraram? Hebreus 6, de 13 a 20. Eu farei leitura, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, uma vez mais te agradecemos, especialmente pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e, ó Deus, de podermos nos alimentar dela como diante de uma mesa farta de um grande banquete. Pedimos que seja assim nesta manhã, que o Teu Espírito fale conosco, que o Senhor nos ajude a aplicar estas palavras ao nosso coração, para que elas surtam efeito, ó Deus, na nossa vida prática e cotidiana ao sairmos daqui. Pedimos que o Senhor nos quebrante para entendermos e também, ó Deus, aceitarmos o ensino da Tua palavra. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos voltar lá um pouquinho no contexto da carta aos Hebreus. Há alguns dias atrás alguém falou: nossa pastor, por que o senhor está repetindo tanto o contexto da carta aos Hebreus? Minha esperança é que quando você for conversar sobre alguma coisa da carta aos Hebreus, você fale de cor o contexto da carta aos Hebreus, pelo menos o principal. Então, quanto mais eu repetir isso daqui, melhor para todos nós. Então vamos lá. Lembrando, a carta aos Hebreus foi escrita no primeiro século, na segunda metade do primeiro século, e foi escrita aos cristãos que vieram do judaísmo, aos cristãos judeus. E para não chamá-los de judeus, o autor colocou o nome mais antigo, o nome primeiro, o nome que o Antigo Testamento usa para fazer referência a esse povo. E ele os chama de os hebreus, e a carta é escrita a eles. E estes irmãos, eles estavam vivendo num período difícil. Aqueles que eram cristãos e foram convertidos do judaísmo, eles estavam dispersos, espalhados na Palestina e na Ásia Menor, por dois motivos principais. Primeiramente, estavam espalhados porque havia uma perseguição contra cristãos, e não importa que tipo de cristão fosse, gentio ou judeu, no caso deles os hebreus. A perseguição vinha por parte do judaísmo e por parte de Roma, que apoiava o judaísmo, ou o judaísmo apoiava Roma. A gente não sabe muito bem quem estava apoiando quem. Acredita-se que o menor apoia o maior. Então o judaísmo apoiava Roma. Mas perseguiam os cristãos. Mais do que isso, esses judeus eram convertidos já fora de suas casas. Eles estavam dispersos porque dentro do Império Romano, os judeus que eram e são até hoje comerciantes muito habilidosos, eles estavam posicionados estrategicamente em toda a Palestina e na Ásia Menor, fazendo comércio, fazendo câmbio, fazendo rotas comerciais. E então, por conta disso, estes irmãos, muitas vezes, eles eram convertidos pela pregação apostólica, mas eles estavam longe do núcleo de uma igreja, do núcleo de uma família cristã também. A maioria deles estava vivendo em família, com a família dos judeus, e quando eles se convertiam, eles sofriam
uma grande pressão por parte dos seus compatriotas, dos seus familiares, para abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. E por conta disso, eles passavam por muitas dificuldades, e no meio dessas dificuldades, vários deles apostatavam da fé, abandonavam a fé e retrocediam ao judaísmo. Outros resistiam firmemente, daí você tem a palavra que é uma palavra conhecida nossa, a palavra mártir. Muitos que não apostatavam da fé permaneciam firmes, mas eram martirizados por isso, eram mortos por causa da sua fé. Esse é o ambiente do primeiro século, e é neste ambiente que o autor, que nós acreditamos ser um grande e expressivo pregador do primeiro século, que não se identifica na carta, então nós não sabemos o nome dele, nós sabemos que era alguém que vinha do judaísmo, era um judeu, por causa do conhecimento muito profundo que ele tem do Antigo Testamento. Nós sabemos que era um cristão proeminente na época, por causa da ênfase, da maneira enfática como ele prega, como ele escreve, como ele anuncia, mas nós não sabemos quem era. Existem algumas sugestões, alguns dizem que era o próprio Paulo, outros dizem que era um amanuense de Paulo, alguém que fazia as cartas de Paulo e que também tinha se tornado um pregador, e por isso o conteúdo tão próximo à maneira como Paulo argumentava. Alguns dizem que era uma mulher, uma irmã, que escreveu e deixou a carta anônima exatamente para não ter nenhum tipo de dificuldade na circulação por ela ser uma mulher. Nós não sabemos quem foi, nós sabemos que o texto é extremamente útil, é inspirado por Deus e é um texto que nos fala sobre a superioridade de Cristo, porque este é o grande argumento do autor da carta para este debate, para esta conversa, para esse encorajamento daqueles cristãos judeus. Ele está mostrando a superioridade de Cristo, do primeiro ao último capítulo, para que aqueles que estavam tentados a voltar atrás, a retroceder ao judaísmo, não fizesse, considerando que isso seria um retrocesso na vida, abandonar Cristo, que é superior, por uma religião que propunha-se a ficar, a se contentar com algo que foi usado para ser apenas um tipo de Cristo, um apontamento do que Cristo ia fazer, ao invés de ficar com o próprio Senhor Jesus. E então em todo o livro ele vai sempre mostrar que Cristo é superior na sua revelação, a revelação que os judeus acreditavam ter sido trazida por anjos a Moisés, aos sacerdotes, aos profetas, alguns que receberam até por meio de visões a mensagem do Antigo Testamento. Agora ela vem através de Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, naquilo que nós podemos conhecer. E então ele diz: por que você vai trocar esta revelação que veio em parte por essa que agora é uma revelação total, perfeita, daquilo que Deus quis revelar a nós? Nós devemos sim somá-las, mas não dividi-las, separá-las e excluir, especialmente excluir esta que veio através de Cristo Jesus. Então, Cristo é superior na revelação, Cristo é superior aos anjos, e capítulo após capítulo ele vai mostrar: Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué, o descanso que nos é oferecido através do Evangelho é superior ao descanso que foi oferecido no Antigo Testamento, especialmente naquela peregrinação do povo do Egito para a terra de Canaã. E então ele dá essa ênfase, essa mensagem de encorajamento. A carta está dividida em duas partes. A primeira vai até o capítulo 6. Quando ele termina essa primeira parte, essa introdução desse encorajamento para aqueles cristãos, ele os coloca numa situação de confrontação. Ele diz: olha, realmente dentro da igreja existem dois grupos. Existe um grupo que não é ainda, está presente no meio da igreja, se considera um convertido, mas não foi convertido ainda, e é exatamente por isso que muitos apostatam da fé, porque nunca foram genuinamente da fé. E existe um outro grupo, que este grupo é da fé, mas em alguns momentos está vivendo grandes dificuldades. Por quê? Porque não se propôs a progredir nos caminhos da fé. Está vivendo uma fé ainda infantil, quando já deveriam ser mestres. E este era o grande problema da igreja no final do primeiro século. Você tinha dentro da igreja um grupo que não era, mas que estava ali temporariamente, e nem sequer sabia disso, só sabia que isso era real quando a pessoa apostatava.
e um outro grupo que estava ali, que deveria prosseguir, que deveria progredir na fé, mas não estavam progredindo. Então, o autor faz, no final do capítulo 5 e no capítulo 6, uma confrontação. No final do capítulo 5, ele diz, olha, quem está na fé deve progredir. Quem está nos caminhos da fé não pode continuar bebendo leite. Não pode novamente lançar os fundamentos da fé, como querer garantias novas para a salvação. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Este fundamento já foi lançado. A salvação é mediante a justificação pela fé realizada por Cristo Jesus. Este fundamento já foi lançado. Ninguém precisa mais de sacrifícios para se justificar ou para pagar uma dívida diante de Deus. E então ele vai exigindo desses irmãos uma postura mais madura e uma postura mais aprofundada na palavra. No início do capítulo 6, ele diz o seguinte, olha, afinal de contas, por que vocês estão no cristianismo? Por que vocês estão na fé? Estão na fé simplesmente para não fazer nada, para dizer que tem uma religião? Nos primeiros 3 versículos ele diz que não. Os caminhos da fé são os caminhos do aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Nós acreditamos naquilo que Deus fez por nós. Nós cremos que fomos conquistados, como Paulo fala, para sermos perfeitos. E sabemos que isso vai acontecer na nossa vida, é inevitável. E então eu ando aqui numa corrida, eu prossigo para aquilo para o qual também eu fui conquistado, como Paulo diz, e aqui o autor da carta aos Hebreus diz a mesma coisa de outra maneira. Ele diz, olha, nós temos que prosseguir nos caminhos da fé. Nós não temos que ficar voltando, lançando os fundamentos toda hora do caminho da fé. Nós devemos avançar, progredir. E esse progresso, ele depende de uma disposição sua para fazer isso e de uma ação de Deus, para colocar esta vontade dentro do seu coração e fomentar os meios para que você cresça. Depois, na segunda parte aqui do capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 8, ele vai mostrar que há um grupo na igreja que não vai crescer, há um grupo na igreja que vai abandonar a fé, e esse grupo é impossível de ser reconciliado. E ele está falando de pessoas não regeneradas, que se associam à comunidade cristã, caminham durante um tempo nessa comunidade, mas nunca foram da fé. Eles experimentam a iluminação, porque recebem a boa pregação e o bom ensino da palavra. Eles experimentam estes dons graciosos de Deus, porque até fazem profissão de fé, são batizados e tomam da ceia. Mas tudo isso num ato de dissimulação, dizendo ser uma coisa que na realidade eles não são, dizendo ter algo que na realidade eles não têm. Porque no fundo, essas pessoas sabem que o que elas estão fazendo não passa de mero formalismo. Agora, o autor da carta está alertando todos os membros da igreja para que eles se confrontem, para que eles não sejam encontrados como um desses. E se porventura ele encontrar em si mesmo uma postura semelhante a desses que são descritos aqui do verso 4 ao 8, que essas pessoas se arrependam e realmente conheçam a Cristo de verdade, busquem ao Senhor de verdade. Por quê? Porque de outra sorte é impossível reconciliá-los. Porque se eles vêm, provam deste dom celestial, provam desta graça, e saem, e consideram que isso daqui não é suficiente para salvá-los, que esta fé em Cristo Jesus não lhes dá segurança, em outras palavras, eles estão esperando que alguém volte e morra na cruz em lugar deles. E então o autor diz que estes que abandonam a fé, esses que nunca foram regenerados, eles estão novamente crucificando Cristo. A ideia é, eles estão novamente se colocando numa situação em que Cristo não foi suficiente e agora eles esperam que alguma outra coisa, ou eles mesmos, ou uma outra religião, alguma coisa seja suficiente para salvá-los. Nós sabemos biblicamente que isso é uma impossibilidade, porque Cristo não volta outra vez para ser crucificado. Cristo volta e quando ele voltar da próxima vez, ele vem como juiz. E então é por isso que o autor diz, então é impossível reconciliar esse povo, porque o único caminho de salvação é Cristo. Eles recusam Cristo, qual outro caminho que eles terão? Nenhum. E então ele diz, cuidado, avalie a sua vida, veja como você é. E como é que eu sei que eu posso ser um desses? Um dos argumentos que ele está usando desde o capítulo 5 até agora é o argumento de que quem não é, não progride. Quem não é, mesmo quando é chacoalhado e encorajado a progredir,
não progride, continua sempre na mesma, continua sempre no mesmo status, não avança nunca. Quem não tem perseverança também está vivendo é um mau sinal. A ausência de perseverança é a ausência, talvez, de uma fé vibrante e verdadeira dentro do coração. Ah, mas eu frequento a igreja, eu gosto do culto de Santa Ceia, eu gosto das pregações. Estes aqui, de 4 a 8, gostavam de tudo isso, mas nunca foram regenerados e nunca foram crentes de verdade. E a última parte que nós, versículo 12, ele diz: como é que eu posso ter certeza da salvação? Como é que eu posso ter convicção da minha salvação? Bom, primeiro, ele nos relembra dos fundamentos que foram lançados. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que a minha salvação, ela depende de Cristo. E aí, o autor está dizendo: olha, eu estou persuadido quanto a vocês, falando à igreja, para quem ele estava escrevendo, eu estou persuadido quanto a vocês, de que vocês realmente são filhos de Deus, que vocês são crentes. Por quê? Por causa do trabalho de vocês e por causa do amor que vocês têm demonstrado pelos santos. E então o autor está dizendo: olha, há uma maneira de assegurar que alguém realmente é um cristão verdadeiro: trabalho e amor. Cristãos verdadeiros têm como marca principal na sua vida a disposição de servir no reino de Deus e o amor com que eles tratam os seus irmãos na fé, os santos. E então ele está dizendo: olha, você quer ter certeza da sua salvação? Bom, primeiramente você precisa estar convicto dos fundamentos. Os fundamentos estão em Cristo. Cristo é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos justifica diante de Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa, é o Espírito Santo que diz para o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é a parte teológica, a parte espiritual, a parte teórica da coisa. Na prática, eu sei que alguém crê nestas coisas pela maneira como essa pessoa se comporta no reino de Deus. Ele trabalha. E até eu insisti nisso daqui na semana passada, dizendo que uma marca de um coração não convertido é a preguiça. Quando você encontra um preguiçoso, pode orar pela conversão dele. Porque gente transformada é gente que tem gosto por trabalho. Trabalho não é resultado de pecado. Deus criou o trabalho antes da queda. E gente com o coração transformado ama trabalhar. Ok? Então, ele nos propõe isso e ele fala assim: olha, tomem cuidados, porque cristãos verdadeiros, eles têm segurança sobre a sua salvação, porque eles trabalham, porque eles amam, porque eles são diligentes, eles usam todos os meios para se fortalecer e para perseverar nos caminhos da fé. Eles não abrem mão de estudo bíblico, eles não abrem mão de adoração, eles não abrem mão da companhia, eles não abrem mão da leitura da palavra, eles não abrem mão da oração. Eles estão envolvidos sempre que alguma oportunidade for aberta para que eles se aproximem ainda mais de Deus, eles aproveitam essas oportunidades, eles são diligentes. É assim que eu tenho segurança da salvação. Não é que estas coisas me concedem a salvação, não. Estas coisas, elas são diagnóstico, elas são sintomas de que o meu coração realmente é um coração regenerado. Gosto por aquilo que Deus gosta, gostar de trabalho, gostar de amar, parece meio redundante, gostar de amar, gostar de ser diligente, se dedicar na busca pelo Senhor, seja pela palavra, pela oração, seja através da igreja. E ele diz: se você quer ter segurança da salvação, cuide da sua vida, para que você não se torne um indolente. Indolente é aquele camarada preguiçoso, lerdo, tardio em fazer tudo. Ele diz: olha, o cristão verdadeiro, ele não se torna um indolente. Indolente é aquele cara que tudo que você chama ele para fazer, você tem que empurrar ele, você tem que ir lá e ir levando ele, porque senão ele não vai. Mas se você quer ter certeza da salvação, não deixa isso acontecer com você. Porque se tem uma coisa que causa dúvida a respeito da fé de uma pessoa, é quando a pessoa se torna tão lerda, tão tardia, tão indisposta para aprender, para crescer, para amadurecer, que as coisas só funcionam com ela na base do empurrão. E diga-se de passagem, quem aqui tem de 40 para mais, igual eu, sabe quanto é difícil lidar com uma geração, como nós estamos lidando agora, com boa parte dessa geração mais nova. É uma geração que recebeu tudo de graça. E quando você quer que eles façam alguma coisa, você tem que empurrar, porque não tem iniciativa, porque recebeu tudo de mão beijada. E quando você quer uma coisa, você tem que ir empurrando. Quem trabalha com comércio aqui tem que contratar funcionários, principalmente gente para atender as pessoas, sabe o quanto é difícil você achar alguém de iniciativa hoje em dia.
O problema é que isso dentro da igreja é algo muito sério, porque não é apenas uma questão de comportamento de uma geração, é uma questão de comportamento espiritual, porque corações transformados e corações regenerados são corações dispostos, cheios de iniciativa, cheios de ânimo e que não são tardios em fazer as coisas. Eles querem fazer e eles têm pressa por fazer, têm pressa por aprender, têm pressa por buscar. E então, esta é a maneira de ter segurança quanto à salvação. Eu preciso identificar estes sintomas na minha vida: trabalho, amor, diligência, ânimo, pressa para buscar, para conhecer, para aprender. E isso me dá tranquilidade de que realmente eu tenho um coração regenerado e que os meus irmãos com os quais eu convivo também têm. Mas é assustador quando você convive com alguém que não tem nada disso. Porque nem essa pessoa tem como ter certeza da própria salvação, nem aqueles que estão ao seu redor. Pois bem, e aí nós chegamos para a última parte, que é a parte que nós vamos ver hoje. E esta parte começa com uma figura muito interessante, e eu gostaria de contar um fato para vocês sobre essa figura. A palavra mais importante para nós aí neste último trecho do capítulo 6 é a palavra âncora. Âncora. Estes últimos versículos, eles falam a respeito da âncora da nossa alma. Olha, por que ter certeza da salvação é tão importante? Como é que eu posso não só ter a certeza, mas ter a certeza de que essa certeza me garante alguma coisa? Como é que eu posso ter uma garantia de que esta salvação, da qual tanto a gente fala, da qual a Bíblia fala o tempo inteiro, é algo que realmente me assegura, quando os meus olhos se fecharem sobre essa terra? Esta fé é suficientemente uma garantia que tudo vai dar certo depois? Essa pergunta. Uma vez que ele está insistindo tanto com isso, alguém poderia perguntar para este escritor, para este pregador: viu, mas está falando tanto disso daí, e será que vai dar certo? Alguém já morreu e voltou para dizer que isso funcionou? Essa pergunta pode passar pela mente de muitos cristãos, mesmo um cristão genuíno. Pode passar isso, em algum momento da vida, pode passar esta dúvida, até porque nós vivemos numa sociedade que tenta colocar esta dúvida dentro do nosso coração e da nossa mente o tempo todo. E então a palavra âncora aqui é uma palavra muito importante, porque é como se o autor estivesse descrevendo quais são as âncoras, ou a âncora da nossa alma. Aonde nós estamos ancorados? Qual é a nossa segurança? E a palavra âncora é uma palavra interessante. A gente sabe muito bem o que é. É aquela peça de metal poderosa que os barcos lançam ao mar, não importa o tamanho do barco, cada barco proporcionalmente tem uma âncora e o sustente, né? Eu fiz há 3 anos atrás, acho que foi 3 anos atrás, nós fizemos uma viagem de cruzeiro. A gente queria muito fazer e nós fizemos um cruzeiro curto, de 4 dias. E nós pegamos lá uma cabine, a altura do barco era equivalente já lá no 12º andar, mais ou menos, da altura do barco, de cima da água. Então se olhava, quase que dava vertigem de olhar lá para baixo. E numa das manhãs, não lembro se na segunda ou na terceira, bem cedinho, 7 horas da manhã, eu estava dormindo, aquele sono delicioso, porque os quartos parecem palácios dentro de uma cabine, apesar de ser pequena, mas é muito bonita, muito confortável. Estava dormindo lá docemente, quando de repente eu ouvi aquele estrondo, aquela coisa gigante. A primeira coisa que eu pensei foi no iceberg. Mas como eu sei que eu estou na costa brasileira, não tem iceberg aqui, eu falei: o que é isso? Batemos no navio. E aí eu saí, abri logo a portiola ali da cabine e saí para o lado de fora para olhar. E uma corrente descendo, com a âncora eu não vi mais, porque eu já estava na água, mas a corrente tinha gomos gigantescos. Imagine o tamanho do navio, imagine a proporção do tamanho de uma corrente para sustentar uma âncora de um navio que tem 150, 200 metros de comprimento. É muito grande. E eu vi aquela corrente, não vi a âncora, eu fiquei imaginando, imagine o tamanho dessa âncora. Mas o susto que eu passei só de ouvir o barulho daquela âncora descendo, mas por outro lado aquele susto também me deu segurança. Eu falei: mas eu não tenho que arrancar esse navio daqui com essa... Se a corrente é dessa grossura, imagine o tamanho da âncora que desceu desse lugar aí. Âncora é uma coisa que nos ajuda muito, porque tira a ansiedade e o medo do coração.
Quando você sabe que você está bem ancorado em algum lugar, você não sente medo. O medo vai embora. A âncora transmite segurança. E então o autor vai mostrar para nós aqui qual é a âncora da nossa alma, qual a segurança que eu tenho que esta salvação da qual ele tanto fala realmente é suficiente. E para fazer isso então, ele vai mostrar que nós podemos confiar em Deus através de uma história que ele vai nos remeter aqui. Ele começa o versículo 13 dizendo assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. A citação aqui é da história que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 17, culminando com Gênesis 22, e a citação aqui que ele faz está presente lá em Gênesis 22, de 16 a 17. Qual é a história? A história é a história de Abraão e de Sara. Primeiramente, Abrão e Sara, um homem já avançado à idade, que não tinha filhos ainda, porque a sua esposa era uma mulher estéril. E então Deus aparece por meio de anjos para este homem e faz uma promessa. E a promessa é que dele nasceria uma nação numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu ou quanto a areia na praia. Agora, o problema é que esse homem não tinha filhos. Não tinha filhos. Mas Deus o abençoa, e o Deus que faz esta promessa, ele cumpre. A mulher, mesmo sendo idosa e estéril, ela dá à luz a um filho. Deus concede um filho a Abraão. O nome deste filho é Isaque. E então, depois de algum tempo que Deus concede esse filho, e esse filho então era a esperança de Abraão, de que ele teria uma nação descendente dele numerosíssima, mas apenas era um filho ainda. O problema é que esse menino, certo dia, Deus aparece para Abraão e diz assim: olha, eu quero o seu filho. Eu quero, você vai me oferecer o seu filho em sacrifício. Imagine o coração de Abraão e de Sara. Primeiro, um pedido desses, oferecer um filho em sacrifício. É bem incomum. E incomum até para Deus, se é que existe alguma coisa incomum para Deus. Mas incomum para nós, no nosso relacionamento com Deus, não. O nosso Deus não é como esses ídolos pagãos, Baal e esses ídolos todos que pediam ofertas desse tipo, ou os homens diziam que eles pediam ofertas de vidas humanas. Mas Deus pede a Abraão o filho. E o que Abraão faz? Abraão, que esperava uma grande nação descendente de seu filho, agora ele tem que entregar o filho. Abraão obedeceu, pegou o seu filho e subiu ao Monte Moriá para oferecer o seu filho ao Senhor. E nós conhecemos a história, eu quero apenas resumir, que quando chega o momento decisivo, o filho Isaque está amarrado sobre um altar, e Abraão tem um cutelo nas mãos, e ele levanta as mãos para realmente deferir um golpe definitivo sobre Isaque e oferecer o holocausto do seu filho. E nesse momento Deus se intervém. Deus intervém naquela situação e diz: pare, ok, agora eu sei que você realmente é obediente, eu sei que você acredita em mim, porque eu te fiz uma promessa, e eu estou te tirando o único caminho para que essa promessa fosse cumprida, e ainda assim você me obedeceu. Então pare. E aí Deus se interpõe com um juramento sobre Abraão, dizendo: olha, eu te abençoarei, eu vou te multiplicar. E aí Deus faz um juramento, e Deus jura por quem? Deus jura por Ele mesmo. E é esse o ponto que o nosso autor quer levantar aqui. Ora, Deus fez promessas, Ele fez a Abraão, e essas promessas, Abraão, são para nós também. Deus fez as promessas, e Ele jurou que vai cumprir essas promessas, e Ele jurou por si mesmo. E aqui começa essa nossa âncora para a alma, porque o Deus que fez as promessas nas quais nós acreditamos, é um Deus que, não tendo ninguém superior a Ele mesmo, jura por si mesmo que vai fazer uma coisa. Aí nós temos, especialmente hoje, um problema adicional que a gente precisa falar. O problema é que nós temos dificuldade com essa palavra juramento. Naquela época, segundo a explicação do autor aqui, se você ler, a partir do versículo 16 aí, ele fala que os homens, quando eles vão jurar, eles procuram alguém superior a eles para jurar.
filho jura pelo pai e pela mãe, os homens juram pelo rei, o rei jura pelo imperador, e o imperador jura por Deus. Mas os homens procuram sempre alguém superior a eles próprios para jurar. Só que esse juramento que aparece aqui na Bíblia, essa palavra juramento na Bíblia, ela não é essa palavra que nós usamos. A palavra juramento que nós usamos hoje em dia é quase como uma aposta. É uma palavra muitas vezes sem responsabilidade. Eu juro que foi assim. Às vezes é apenas uma tentativa de declarar que o que eu estou dizendo é verdade e não é mentira. Mas na Bíblia não é apenas uma tentativa. Na Bíblia, quando você encontra essa palavra juramento, e especialmente biblicamente, quando você encontra o próprio Deus jurando, o que você tem na realidade é uma declaração solene da verdade. Uma declaração tão solene que, segundo a Bíblia, quando alguém jurava, isso colocava fim em qualquer tipo de discussão. Os homens debatiam sobre vários assuntos, debatiam, até que em certo momento alguém falava uma verdade tão solene que ele dizia o seguinte: olha, é isso e eu juro por Deus. Acabou o assunto. A discussão encerrava no mesmo momento. Não é o que acontece conosco hoje em dia. Hoje em dia a palavra dos homens ela é tão mentirosa e seus juramentos são tão falhos que mesmo alguém dizendo, olha, eu juro que vou fazer tal coisa, ninguém acredita. Mas no conteúdo bíblico, o juramento não é isso. O juramento é uma declaração solene da verdade que encerra todo tipo de discussão sobre o assunto. E então o que o autor está fazendo aqui é o seguinte: ele está dizendo assim, olha, vocês sabem muito bem que quando uma pessoa jura, ela procura jurar por alguém superior, porque ela está, em outras palavras, dizendo assim, olha, se isso não for verdade, que o meu superior acabe comigo. E então todo mundo se dá por satisfeito com essa declaração. E cessa todo tipo de debate, de contenda a partir de um juramento. Agora, vejam só, Deus queria que Abraão se sentisse seguro a respeito da promessa que Deus tinha feito. Agora, Deus não tem ninguém superior por quem jurar. E aliás, Deus nem precisava jurar, porque Ele é verdadeiro. E Ele não mente, e Ele não muda. Mas ainda assim, para dar segurança, para lançar, para que Abraão pudesse lançar as âncoras da sua alma em algum lugar, Deus vai lá e diz para Abraão, eu juro por mim mesmo. Em outras palavras, é uma declaração solene da verdade de Deus, em que o próprio Deus diz o seguinte, se o que eu estou dizendo para você não se cumprir, que eu deixe de ser Deus. E ninguém mais acredite em mim, porque Ele está jurando por si mesmo. E então isso para nós é extremamente relevante e importante, porque o Deus que faz as promessas, Ele não jura por ninguém menor do que Ele, e nem por alguém maior do que Ele, porque isso não existe. Mas Ele simplesmente faz uma declaração solene da verdade, em nome dEle mesmo, sobre a pena, sobre o prejuízo de que se Ele não cumprir, Ele não precisa mais ser adorado, ser seguido, receber a devoção de ninguém. E isso para Abraão foi mais do que suficiente, não só para ele, mas para o povo de quem ele descende. E as promessas que foram feitas para ele são também nossas, porque nós somos herdeiros da fé de Abraão. Nós nos tornamos membros da família de Abraão pela fé. E então o autor ele está ensinando para nós o seguinte, olha, sabe por que você pode ter a certeza e a segurança de que essa salvação oferecida por Cristo Jesus, esta mensagem do Evangelho, estas boas novas, realmente te asseguram depois da morte, quando os teus olhos se fecharem e você entrar num mundo que ninguém voltou para contar? Você pode entrar com segurança, por quê? Porque o Deus que é dono de toda essa existência nossa, criador de todas as coisas, Ele jurou por si mesmo. Ele fez essa promessa. Ele fez a promessa de que seríamos uma grande nação, seríamos povo dele, e Ele seria o nosso Deus, e nós viveríamos pelos séculos dos séculos. Quem fez essa promessa foi Deus, e Ele jurou por si mesmo. E aí o autor está falando com cristãos convertidos do judaísmo que conheciam muito bem essa história. Em outras palavras, ele está dizendo, por que vocês estão duvidando de Cristo?
Cristo é um passo decisivo, é um passo de concretização, a promessa que Deus fez a Abraão, e ele jurou por si mesmo. E agora vocês estão duvidando do próprio Cristo, vocês na realidade estão duvidando de Deus. E é isso que ele está dizendo. Tanto que ele vai incluir Cristo aqui no seu texto. Na segunda parte do texto, nós vamos ver que Cristo vai ser incluso aqui. Mas a promessa que foi feita aos herdeiros é uma promessa que depende desta convicção e dessa confiança em Deus. E aí o versículo 18 faz algo interessante. O versículo 18, os versículos 17 e 18, Deus argumenta por que este juramento dele é extremamente confiável. O autor da carta aos Hebreus faz isso para nós. Veja o versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. E este juramento, ele consiste em duas coisas que são imutáveis. Versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, quais são os pontos aqui imutáveis que Deus está usando para dar segurança para o seu povo, para os herdeiros da promessa? Primeiro ponto desta segurança, o primeiro ponto de Deus é o jurar por si mesmo, que nós acabamos de ver. Deus queria que o seu povo se sentisse seguro e tivesse esperança, e para fazer isso Deus jura por si mesmo. Mas o segundo ponto é que Deus, ele é imutável e imutavelmente verdadeiro. E então o versículo 17 junto com o 18 eles nos mostram isso. Deus quis firmemente aos herdeiros da promessa mostrar a imutabilidade da sua palavra. Se ele disse a Abraão que eles seriam uma numerosa nação, faça sol, faça chuva, aconteça o que acontecer, possa virar esse mundo do avesso, mas o que ele falou vai se cumprir, porque ele é imutavelmente verdadeiro. Deus fez desta maneira para que os homens compreendessem, porque os próprios homens usam juramento para comprovar a verdade. Deus usou sem precisar, porque antes de jurar que aquilo aconteceria, ele já era um Deus por natureza imutável e verdadeiro. Por ser imutável e verdadeiro, o que ele diz não pode ser alvo de nenhum tipo de desconfiança, de medo ou de variação. Ele não é filho de homem para mentir. Ele não é descendente humano para mudar. Ele é um Deus justo, verdadeiro e absolutamente imutável. E o autor aqui está dizendo, olha, nós precisamos ter fé. E assim como os heróis da fé que são descritos lá no capítulo 11, com paciência aguardaram o cumprimento da promessa, o que nós precisamos é disso. Nós precisamos de fé e de paciência, porque quem fez a promessa, inclusive jurou por si mesmo, é alguém imutavelmente verdadeiro. E é isso que nós temos que acreditar. Momentos difíceis, conflituosos da nossa vida, onde nós passamos por declínios, nós falamos sobre isso semana passada aqui de manhã, esses momentos normalmente colocam a nossa fé em xeque, colocam as nossas convicções numa situação de abalo. E é nesse momento que eu preciso lembrar disso. Olha, o Deus que eu sirvo não é um moleque, não é um homem. Deus que eu sirvo é alguém que nunca mente. E melhor, ele não muda. Não haverá uma época em que ele poderá mentir. Nem houve uma época em que ele mentiu. Ele nunca muda, porque ele é imutável. E ele nunca mente, porque ele é verdadeiro. E essas duas coisas juntas, verdadeiro e imutável, formam uma coluna sólida onde eu posso me abrigar. Ele é imutavelmente verdadeiro. E ele diz que faria, então ele fará. Ah, mas já passaram 2000 anos desde que Jesus disse que voltaria. Pode passar 20.000 anos, ele voltará. Porque ele é imutavelmente verdadeiro. Eu não sei o tempo. E o próprio Senhor Jesus diz, somente o Pai sabe o dia e a hora. Mas uma coisa é certa, ele volta. Ele volta. É interessante que essas convicções, elas nos ajudam a responder às perguntas mais diferentes que possam surgir. Uma vez perguntaram para um pregador chamado Billy Graham, que vocês já devem ter ouvido, quando
havia um burburinho muito grande em relação à questão de extraterrestres, OVNIs. Uma repórter num documentário sobre OVNIs foi perguntar para um pastor o que ele achava disso. E aí o pastor, no caso, era exatamente o Billy Graham. E o Billy Graham, ela perguntou para ele: olha, o que o senhor acha? O senhor acredita que existe vida em outro planeta? Quando o senhor acha que nós vamos descobrir isso? Daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Quando o senhor imagina um primeiro contato, se o senhor acredita que existe? Ele falou assim: olha, eu não estou preocupado se existe ou não existe, e nem preocupado quando será. A minha única preocupação é que, se existe, eles terão que crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, não importa quando é que eles façam contato conosco, porque o único jeito de entrar na vida eterna é por Cristo. Não importa se você nasce aqui ou se você nasce em Marte. Isso é convicção, isso é certeza. E o nosso Deus é um Deus imutável. Ele não tem uma regra para nós e uma regra para outros. Ele não tem um modo de se comportar hoje e um modo de se comportar amanhã. Ele é o mesmo hoje e sempre. E é isso que deve dar segurança. Qual é a âncora da sua alma? A âncora da minha alma é que o Deus que fez a promessa, Ele jurou por si mesmo, e Ele é um Deus imutavelmente verdadeiro. Ele cumpre o que Ele diz. E foi assim que Abraão conseguiu ir oferecer o seu filho em sacrifício. Não precisou, porque Deus interviu, mas foi crendo que Deus é imutável que ele fez isso. Se Deus disse, Deus cumpre. É diferente dos homens. E então, o grande desafio da nossa vida é essa, e esta é a mensagem daquele autor para aqueles cristãos. Talvez alguns lá estavam se perguntando assim: olha, mas por que tem irmãos nossos morrendo na arena, comido por animais, queimados vivos? Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, por que tem gente sofrendo? E o autor está dizendo assim: olha, não abandonem a fé por causa disso, porque isso faz parte da nossa história. De alguma maneira Deus será glorificado por isso. Agora, vocês não podem duvidar das intenções de Deus, porque algumas coisas aos nossos olhos ruins estão acontecendo. Porque o Deus que fez a promessa, Ele fez e jurou. Ele é imutavelmente verdadeiro. Eu não compreendo a presença do mal no mundo, eu não compreendo essas coisas ruins que acontecem, mas eu não posso ter dúvidas do Deus que fez a promessa. Muito bem, eu preciso de imitar os heróis da fé e, com paciência e fé, aguardar pelo cumprimento das promessas. A segunda parte do texto, ele fala que essas promessas são a âncora da nossa alma por pelo menos 4 motivos diferentes. E então nós vimos aí a partir do versículo 19: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Ele vai usar aqui agora uma junção de 2 imagens, que são 2 imagens importantíssimas dentro da Bíblia. Primeiro, essa imagem que nós já falamos da âncora da alma. Qual é a minha âncora? A âncora é que Deus é imutável, verdadeiro, e Ele jurou por si mesmo. Essa é a minha âncora. Agora, quando você está numa embarcação, você precisa lançar a âncora num lugar seguro. No caso das embarcações marítimas, a âncora é lançada no mar. Agora o autor está usando essa imagem da âncora, só que ele está juntando a imagem da âncora com uma outra imagem. Ele diz assim: a qual temos por âncora da alma, ou seja, essas promessas de Deus, segura e firme, que penetra além do véu. No Antigo Testamento, na adoração a Deus, no culto a Deus que era feito no tabernáculo, havia um limite por onde os homens não podiam passar. Os homens chegavam até no átrio interior, no caso dos sacerdotes. Mas do átrio interior ao Santo dos Santos, que era o último compartimento, o compartimento onde estava aquilo que simbolizava a presença de Deus no meio da nação. A Arca da Aliança, aquelas partes da lei que estavam dentro da Arca da Aliança, aquele lugar era um lugar que só poderia ser pisado pelo sumo sacerdote. E ainda assim era um lugar perigoso. O sumo sacerdote entrava amarrado por uma corda, com um monte de sinos, chocalhos amarrados na sua roupa, porque caso ele entrasse lá de forma irregular, ele seria fulminado pela presença de Deus. Então ele caía, e aqueles sinos faziam barulho e o povo puxava ele pela corda, porque se alguém entrasse para tirar, morria também. Então era um lugar impenetrável para nós. E então em todo o Antigo Testamento, esse é um conhecimento comum na mente do judeu, e no Santo dos Santos ninguém entra. A Bíblia diz que no dia em que Cristo Jesus foi crucificado,
A Bíblia diz que rasgou-se o véu de alto a baixo, e o véu aí é exatamente este véu que existia entre o átrio e o Santo dos Santos. E de forma cósmica, este véu que separa o céu, o lugar onde Deus está, a residência celestial, da esfera terrestre, que é a esfera da nossa residência, este véu foi rasgado. Mas ele não foi rasgado para todo mundo entrar lá. Ele foi rasgado para que o nosso precursor entrasse lá. Quem é o nosso precursor? É só você ler no versículo seguinte. Jesus penetrou os céus. O único da nossa raça, o único da raça humana que penetrou o céu até hoje foi Cristo. Fala assim, não pastor, mas e os outros irmãos estão morrendo? Vejam só. O primeiro que penetrou os céus é Cristo. Porque o céu é um lugar que você só pode penetrar se a sua justiça satisfizer a justiça de Deus. Quem foi o primeiro da nossa raça que satisfez a justiça de Deus? Jesus Cristo. Depois dele, sim, e através dele, muitos entraram e muitos entrarão. Mas antes dele, ninguém penetrou o céu. É duro falar isso no tempo, porque a gente fica, não, mas e antes? E o povo ficou fazendo o que antes? E aí nós temos uma série de dificuldades filosóficas, né? Como o céu é um lugar eterno, lá tem ausência de tempo, é difícil de determinar quando e quando uma coisa ou outra acontece. Mas é fato de que não dá para entrar no céu de outra maneira, senão através de Cristo. E Cristo é o precursor. O Novo Testamento inteiro diz isso. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz que Cristo é a primícia. Ele ressuscitou e por causa dele ter ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Ele penetrou os céus e assentou nas regiões celestiais, e nós também entramos e assentamos nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. E então o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: o véu que nos separava de Deus foi rasgado no ato da crucificação do Redentor. Quando este véu foi rasgado, o nosso Redentor, que é também nosso sumo sacerdote, como nós já estudamos no capítulo 4, este nosso sumo sacerdote penetrou os céus. Ele abriu o caminho para que eu pudesse entrar também. E então, aonde é que a âncora da minha alma foi colocada? Aonde a minha âncora foi lançada? Aonde a âncora da minha embarcação foi colocada, foi fixada? Diferente da âncora de uma embarcação que você joga para o fundo do mar, a âncora da nossa alma, ela foi lançada pelo nosso precursor lá no céu, nas regiões celestes. Veja como isso é maravilhoso. A imagem que o autor está transcrevendo para nós aqui é essa: nós só temos uma segurança, e a segurança são as promessas de Deus. E como é que essas promessas de Deus, elas se tornam para nós seguras? Porque Deus jura por si mesmo e porque Ele é imutavelmente verdadeiro. Mas como é que isso se torna meu? Se torna meu porque o Filho de Deus pega a minha alma e Ele ancora a minha alma na eternidade. Ele penetra o véu e Ele leva a minha esperança diante do trono de Deus. Porque merecer qualquer uma dessas promessas, nenhum de nós merece. Então, se eu sei que o problema não está na parte de Deus, porque Ele cumpre o que Ele diz, mas o problema poderia estar na minha parte, porque eu não consigo, mas o Filho de Deus pega a âncora da minha embarcaçãozinha e leva esta âncora, e rasga o véu, e penetra os céus, e ancora minha alma lá. Então eu sei que é algo que me liga de forma definitiva, com todas as promessas que Deus fez. E o que me liga de forma definitiva a todas essas promessas é Cristo. Então, em outras palavras, está dizendo assim, ó, quando vocês abandonam o Evangelho de Cristo Jesus para voltar para o judaísmo, vocês ficam com as promessas que são imutáveis. Mas quem garante que essas promessas pertencem a vocês? A promessa pertence àqueles que têm a mesma fé de Abraão. A promessa pertence àqueles que, pela fé, creram que um dia seriam salvos por meio de um Messias. As promessas pertencem àqueles
que foram justificados diante de Deus. As promessas pertencem àqueles que estão sendo regenerados. As promessas pertencem àqueles que foram levados a Deus, escritos os seus nomes nas próprias mãos de Cristo Jesus. É a esses que pertence a promessa. Então ele está dizendo, quando vocês retrocedem ao judaísmo, vocês continuam com as promessas, mas vocês perdem a justificação, que faz com que essas promessas pertençam a vocês. Quando nós abandonamos a mensagem do Evangelho e ficamos apenas com a mensagem do Velho Testamento, nós ficamos com as promessas, mas não temos aquilo que nos torna, que nos faz apropriar dessas promessas, que é Cristo Jesus. E então o autor está dizendo, qual é a âncora da nossa alma? A âncora da nossa alma são as promessas feitas pelo próprio Deus e aquilo que Cristo fez quando Ele colocou o meu nome lá na glória, por meio da morte da cruz. E então com estas duas coisas juntas, as promessas, a âncora da minha alma se concretiza, porque o Cristo leva isso e coloca lá, diante do trono de Deus. Ele penetra o véu. E então são 4 ensinos que estão dentro desta imagem que eu quero rapidamente passar para vocês. São 4 doutrinas poderosíssimas que nos são ensinadas aqui, e então o autor conclui esta primeira parte da carta aos Hebreus com isso. O primeiro ensino a respeito disso que ele nos traz, de forma prática para a nossa vida, é que as coisas que Deus nos prometeu em toda a Bíblia, elas estão além do véu. Vou repetir. As promessas de Deus dizem respeito àquilo que está além do véu. É dessas promessas que nós estamos falando. 99,9% das igrejas que existem no nosso país, elas insistem em conduzir as pessoas numa busca ensandecida por promessas terrestres. Mas o autor da carta aos Hebreus não está gastando uma única frase com isso. Uma vez que ele diz que o nosso precursor penetrou o véu, penetrou o Santo dos Santos e levou nossa âncora diante de Deus, ele está dizendo, olha, as promessas que nos foram dadas como âncoras para a nossa alma, elas dizem respeito àquilo que está lá e não àquilo que está aqui. Então, Deus em nenhum momento diz para você, creia em mim, eu vou te dar uma vida boa aqui. Muito pelo contrário. Crer em Deus coloca você na direção contrária do giro desse mundo. E é bem provável que depois de crer em Deus e ter o seu coração completamente convertido a Cristo Jesus, você vai ter uma vida muito difícil aqui. Muito mais difícil do que a vida daqueles que não creem. Mas por outro lado, nós sabemos que as promessas de Deus, inefáveis, elas dizem respeito à vida eterna, dizem respeito àquilo que está lá, e então, isso é infinitamente melhor do que o que está aqui. Por isso que Paulo diz, para mim morrer é lucro, porque tudo que Deus idealizou para mim, tudo que Deus prometeu para mim, tudo que Cristo conquistou na cruz para mim, está do lado de lá. Aqui é um mundo de muitas aflições. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Eu tive, vocês também vão ter, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. As promessas do Senhor estão além do véu. Jesus morreu e nos resgatou do império das trevas para nos fazer desfrutar disso. Não tire os olhos dessas promessas, porque o que nos faz progredir na fé é colocar os olhos aonde está também a âncora da nossa alma. Por isso que Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nós podíamos muito bem trocar o tesouro por âncora. Aonde está a tua âncora, também está o seu coração. Se a tua âncora está na tua conta bancária, é exatamente lá que está o teu coração. Se a tua âncora está nos seus imóveis, é exatamente lá que está o seu coração. Se a tua âncora está numa outra pessoa, é exatamente lá que está o seu coração. Se a minha riqueza for Cristo, se o meu tesouro for Cristo,
Se a minha âncora for Cristo, então eu posso até perder tudo nesta vida, mas eu sei que eu tenho as promessas de Deus na eternidade. E elas são incomparavelmente melhores do que tudo que eu possa desfrutar aqui. Segundo, Jesus foi o primeiro a entrar nos céus. E isso significa para mim que ele abriu um caminho. E onde ele foi, eu vou também. Evangelho de João, capítulo 14. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse para os discípulos... Porque quando ele contou que isso ia acontecer com ele, os discípulos ficaram em luto já com ele em vida. Ficaram com o coração turbado. E aí Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, que fez a promessa. Crede também em mim, que vou levar a âncora. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo? O pai fez a promessa. Eu vim aqui para pegar a âncora e colocá-la lá na eternidade. E lá na eternidade vocês vão morar comigo. A promessa não é aqui. Não tem problema eu morrer aos 33, porque nós vamos viver eternamente juntos. É isso que Jesus está dizendo para eles. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a âncora da nossa alma. Nesse mundo cheio de crise, cheio de aflição, irmãos, é isso que precisa encher o nosso coração. É isso que você precisa compartilhar com seu filho, com a sua esposa. Todo dia a gente lida com uma porção de aflição, de correria, de problema, de ansiedade, mas nós não podemos nem iniciar e nem terminar um dia sem considerar essas coisas. Eu vou lutar, eu tenho mais uma batalha para travar aqui hoje, mas tudo isso daí é neblina, é fumaça, porque a minha vida, ela está garantida na eternidade. Os meus olhos estão voltados para além do véu, para a eternidade. É lá que a minha alma está ancorada. É por isso que estes irmãos do primeiro século, eles suportaram serem lançados em arenas para serem comidos por animais. Porque eles não estavam olhando para os dentes dos animais, eles estavam olhando para a glória celestial. Jesus é o nosso precursor. Aonde ele está, nós também estaremos. Essa ideia de precursor é alguém que vai na frente, abrindo um caminho. Vai abrindo um espaço para você passar. O trânsito de São Paulo é um lugar caótico. Todo mundo sabe disso. Horário de pico, na realidade, as avenidas se tornam grandes estacionamentos. Porque fica todo mundo parado. Teve uma circunstância que a Sibeli teve um problema sério na coluna e ela foi internada no hospital e precisava ir para outro, fazer um exame, alguma coisa, uma tomografia. E aí eles falaram assim: olha, ela vai de ambulância. Eu não podia ir junto. E o motorista da ambulância: o senhor não pode ir junto, mas o senhor pode ir me seguindo. Fica coladinho em mim que a gente chega. Mas foi uma das experiências mais agradáveis. Enquanto ela estava com dor dentro da ambulância, eu estava me divertindo lá de fora. Porque ele foi o meu precursor. Ele abria caminho, onde ele passava, eu passava atrás. Livre de multa, livre de farol, livre de tudo. É lindo. Para quem gosta de trânsito, ou para quem não gosta de trânsito, é maravilhoso. Nosso precursor é esse. É aquele que abre caminho. É aquela viatura policial, né? O Major Fernando aí deve saber disso. Imagina a hora da ocorrência. É tenso porque você vai ter que enfrentar um crime. Mas você não tem que enfrentar trânsito. Ou enfrenta, mas a coisa vai se abrindo, né? Quando a sirene toca, o povo sai da frente. Cristo é esse nosso precursor. Ele abriu o caminho para o céu. E agora eu posso chegar lá. Eu vou chegar lá seguindo Jesus. Eu vou atrás dele. Ele abriu o espaço para eu passar. Terceira mensagem desse texto para o nosso coração, para nos fortalecer, e eu gostaria que você aplicasse isso à sua vida nesta manhã. As promessas de Deus estão lá na eternidade. E o que isso significa? Significa que o Deus que fez a promessa está lá. As promessas foram feitas pelo Deus eterno. E isso significa que esse Deus não está comprometido com o seu tempo, nem com o meu tempo, com o meu gosto ou com o seu gosto. Ele está comprometido primeiramente com a vontade dele. Então as coisas não vão acontecer na hora que a gente acha que elas têm que acontecer. Elas vão acontecer no tempo de Deus. E Deus não tem tempo, Ele está na eternidade. Ele está olhando tudo, Ele escreveu tudo, Ele sabe qual o melhor momento para tudo acontecer. Então, lembra, o Deus que fez as promessas e as próprias promessas estão na eternidade, não no tempo. Eu convivi com um pastor que foi o meu tutor, o meu primeiro
discipulador, e quem me preparou para ir para o seminário, o reverendo Wilson Barbosa da Silva. E o pai do reverendo Wilson, eu o conheci, acredito que uns 2 anos depois que eu cheguei nessa igreja de Ariquemes. E quando eu o conheci, eu fui extremamente desagradável. Quando eu conheci o pai do reverendo Wilson, não sabia quem era. E num domingo tinha um senhor nos visitando lá na igreja. E eu já trabalhava, ajudava no som, e não era diácono ainda, mas já estava concorrendo para ser diácono. E eu ajudava a cuidar da igreja, fazer alguma coisa ali. Quando chegava visitante, às vezes a gente cumprimentava e tentava ser gentil com quem chegasse. Ele chegou, cumprimentei, coloquei ele sentado num lugar lá, mais ou menos na metade da igreja. Não sabia que ele era o pai do pastor. E jovem, né? Impetuoso e tal. E aí eu estava lá na porta, lá, de repente entra uma senhora, e ela estava com sabe aquelas toucas de colocar, aquelas sacolinhas de colocar laranja? Né? Entrou uma senhora com um negócio daquele vestido na cabeça. E assim, uma roupa estranha, e entrou na porta, e quando eu olhei, eu falei, Senhor, eu preciso segurar aqui, né, aqui atrás, que vai dar problema. E aí eu dei bom dia e tal. A senhora quer se sentar aqui? Olha que coisa terrível. Não tinha lido Tiago ainda, né? Peguei e coloquei ela sentada no último banco. Eu tinha colocado lá na frente, eu coloquei ela no último banco. Passou um segundo, ela levantou. Eu levantei e fui lá de novo. Onde a senhora quer sentar? Ela apontava para frente. Senta aqui. E pela segunda vez. Daí um pouquinho chega o meu pastor do lado e falou assim, é minha mãe. Rapaz, não sabia onde enfiar a cara. Eu não estava pensando em ir para o seminário ainda. Se eu tivesse, já tinha desistido naquela hora. E daí depois ele mesmo brincou comigo várias vezes por causa disso, achou graça depois, porque realmente era uma situação bem difícil. Depois eu fiquei sabendo da história. Eles se casaram e tiveram 3 filhos. Quando nasceu o 3º filho, na gravidez ela teve um problema e ela passou a sofrer de uma demência. Logo depois que nasceu o 3º filho. E até este ano que aconteceu este fato que eu falei com vocês, tinham se passado 28 anos. 28 anos que aquele homem cuidou daquela mulher com demência. Fazer as coisas mais absurdas, como sair, comer lixo, tirar as roupas na rua e coisas desse tipo. Não observar a higiene na hora das suas necessidades, fazer coisas absurdas. 28 anos. No final deste ano que eu a conheci, num belo dia ela saiu com a touca na cabeça, com aquelas coisas estranhas, e eu, no final deste ano, estava morando na casa do pastor, porque eu estava sendo preparado para ir para o seminário, e no final deste ano, um telefonema, logo pela manhã, devia ser umas 6 horas da manhã, telefonema do pai do reverendo Wilson, dizendo para ele assim, sua mãe saiu, foi caminhar, e da rua ela me ligou. E ela, pela primeira vez, lembrou do número do telefone, ligou, e lá da rua ela disse, voltei. E ela voltou ao normal. Depois de 28 anos. Ele não abandonou. E o testemunho dele é um testemunho muito bonito, que ele diz, olha, na primeira vez que eu orei, eu achava que Deus ia me responder na primeira semana. E eu eu suportei isso quase 1 ano. No final de 1 ano eu orei para Deus e falei, o senhor tem que me responder. Eu fui presbítero a minha vida inteira. Eu sirvo ao Senhor de todo o coração. Os meus filhos estão na igreja. 2 são pastores. E os 2 foram para o seminário. Se tornaram pastores depois. Mas ele contando, falou assim, olha, eu reclamei com Deus. Eu dediquei meus filhos para o Senhor. Eu criei eles no caminho do Senhor. Como é que Deus podia me deixar passar por uma situação daquela? Os tempos de Deus não são os nossos. Deus não faz as coisas na hora que a gente quer que Ele faça. E Ele sabe o porquê disso. Não é aleatório. Não é invenção de última hora. Ele escreveu a nossa história desde o início. E se um dia qualquer eu mostro uma foto desse casal para vocês. Hoje é um casal muito bonito. Simpático os 2. Adoram viajar por aí. Passam um tempo na casa dos filhos. Ele foi evangelista, mesmo com a esposa naquela situação. Ele foi evangelista em vários pontos de pregação que se tornaram igrejas depois. Um homem de Deus.
e durante 28 anos lidou com um problema que a maioria de nós não lidaria por mais que 1 ano, 2, e a gente abandonaria. Mas ele segurou firme até o fim. E aí ele fala que ele fez isso crendo nas promessas de Deus. Porque Deus, ele tem o tempo certo de todas as coisas. E ele dizia, e se Deus não curar, eu vou cuidar dela até o último dia da vida dela. Ou o último dia da minha vida. Porque Deus me uniu com ela. Nós nos tornamos uma só carne. Eu não corto um braço quando ele está machucado. Eu não tiro um pé fora porque ele está com um problema. Eu continuo com ele, não continuo? Ela é minha carne. Eu não vou abandoná-la. E ele realmente cuidou 28 anos, até que ela foi restaurada. Lembra, as promessas de Deus e o próprio Deus das promessas estão na eternidade. Deus não está aqui cumprindo uma agenda. Deus não tem uma folhinha de 2016 para seguir os calendários, os feriados. Ó, Deus vai nos abençoar dia tal. Deus não está comprometido com isso. O Deus que fez as promessas, o Filho de Deus que ancorou nossa alma lá na eternidade, ele não está comprometido com a sua folhinha, nem com a minha. Abraão esperou, Moisés esperou, os patriarcas do Antigo Testamento esperaram, e a carta aos Hebreus no capítulo 11 diz que eles contemplaram de longe as promessas. Mas eles não deixaram de dar um bom testemunho. E é isso que nós devemos considerar. O Deus que fez as promessas é um Deus eterno, e Ele está na eternidade juntamente com as promessas que Ele fez. Quando Ele quer dispensar alguma coisa para nós, Ele dispensa. Mas nós não podemos ficar querendo marcar datas para Deus. E aqueles irmãos ali, muitos deles estavam sendo tentados, porque no primeiro século, todos aguardaram o retorno de Cristo Jesus lá no primeiro século. Imagine, você andou com Jesus, Jesus falou que da mesma maneira como vocês o viram subir, ele voltaria. O que você faz? Ano 33, que naquela época não era, porque o calendário gregoriano não existia ainda. Mas eles estavam lá. Jesus falou que voltaria. Um anjo disse, olha, vocês estão olhando para o céu por quê? Vai trabalhar, vai contar do evangelho, porque do jeito que ele subiu, ele vai descer. Saiu todo mundo correndo para pregar o evangelho. Final do primeiro século, tinha gente abandonando o evangelho. Por quê? Já é ano 99 e Jesus não voltou ainda. Esse negócio não vai acontecer não. Agora imagine quantos irmãos nossos morreram aguardando as promessas. Nós já vamos para 2016. Eu não sei se Jesus volta amanhã ou se ele volta daqui mais 2000 anos. Eu sei que durante o tempo que nós estivermos vivos, nós devemos considerar que o Deus que fez as promessas, Ele não muda e Ele não falhará. O Cristo que ancorou nossa alma na eternidade, Ele não muda e Ele não falhará. Mas o tempo dele não é o nosso. Ele e suas promessas estão na eternidade e não aqui. Deus não está cumprindo folhinha. Deus não tem compromisso com o nosso calendário. O tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Cronos é tempo de homem, é contação de tempo sequencial. Kairos é tempo de Deus. É a hora de Deus. E a gente não sabe. É o que o autor de Eclesiastes diz, que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ele não está falando que você tem tempo para fazer tudo que você quer. Ele está dizendo que Deus tem um tempo determinado para fazer cada uma das coisas. E isso não tem a ver com a minha vontade, com o meu querer e nem com a minha agenda. Isso tem a ver com a vontade e o querer de Deus. Por último, a esperança que temos pela fé deve sempre funcionar como uma âncora. E é isso que nos ajuda a viver com perseverança. Os reformadores, eles estabeleceram alguns princípios para a vida cristã, para a nossa fé. Especialmente Calvino escreveu dentro das suas institutas uma série de fundamentos da fé que depois foram resumidos e chamados de 5 pontos do calvinismo. E o quinto deles, que é chamado de perseverança dos santos, está exatamente fundamentado nisso daqui. É exatamente esta âncora da nossa alma, levada por Cristo e penetrada no céu por Cristo Jesus, que nos dá a perseverança, que nos dá a certeza. Não volte atrás, porque Cristo não volta atrás. Deus não volta atrás. E o seu nome está escrito na glória. Anda, caminha,
Tem ano que a gente consegue correr, tem ano que a gente consegue caminhar, tem ano que parece que a gente vai se arrastando. Arrastando. Sabe aquelas imagens de guerra? O sujeito está lá, bala voando para tudo enquanto é canto, você deita no chão, afunda a boca na lama e vai ali quietinho, devagar, para ninguém te dar um tiro. Tem ano que a gente está assim. Você não aguenta mais. Ou aquele deserto que acabou a água e você já não aguenta mais andar e você está cambaleando. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: persevera. Persevera. Seu nome está escrito na glória. A sua alma está ancorada na eternidade pelo nome de Cristo Jesus. Não desanima. Está difícil, está complicado. Parece que as pessoas complicam ainda mais. A gente se complica ainda mais. Não desanima. Persevera. Persevera. Inclusive porque esta é a marca de alguém salvo. É a perseverança. Planta firme. Vai até o fim. Não desanima. Continua caminhando. Não retroceda. E é isso que o autor está dizendo. Ele conclui dizendo isso: irmãos, nossa alma está ancorada na eternidade. Não abandonem a fé em Cristo Jesus. Não larguem esta fé. Porque o que nós temos é seguro, é promessa de Deus. Ele jurou por si mesmo, Ele não muda, é verdadeiro. O Filho dele levou estas nossas promessas e ancorou na eternidade. Nossa alma está ancorada lá, nada pode mudar isso. Não abandone a fé. É como alguém que já terminou, e eu já passei por isso, eu acredito que vocês todos já passaram. Sabe quando você tem que fazer uma coisa, e alguém termina antes de você, e consegue, e aí a pessoa começa: vai, eu consegui, você vai conseguir também. É isso que Cristo nos ensina, é isso que o Evangelho diz. O Senhor Jesus disse isso: o mundo é um lugar de aflições, eu passei por elas, mas eu venci, vocês também vão vencer. Não para, não desista, não desanime, continue. É isso que o autor está encerrando este capítulo 6, nos ensinando. Persevera. Porque aquilo que vocês não podiam fazer, que é colocar o nome de vocês na glória, Cristo fez. Então faça o que você dá conta de fazer, mas não para, não desista, não desanime. Porque a promessa é certa. E ela é de vocês. Porque Cristo garantiu isso. Se você é uma pessoa de altos e baixos, como a maioria de nós, na época que você está lá, vibrando, pregando, cantando, sorrindo. Em outras épocas você está cambaleando, se arrastando. Eu queria dar um conselho, finalizando isso aqui para você. Não ande por seus sentimentos. Quando a gente anda por sentimentos, a gente vive de altos e baixos. Hoje eu estou me sentindo contente, daí eu saio por aí abraçando todo mundo, sorrindo, gritando, falando alto. Hoje eu estou me sentindo triste, aí eu saio por aí chorando, cabisbaixo, emburrado, falando mal dos outros e reclamando da vida. Não ande por sentimentos. É o contrário do que a sociedade mostra, né? A sociedade diz: não, você tem que fazer tudo de acordo com o que você está sentindo. Todo mundo tem que respeitar o que você está sentindo. Não anda por sentimentos. Se a gente andar por sentimentos, nós vamos andar de altos e baixos. Nosso coração é instável. Mas, sabendo esta mensagem da âncora da nossa alma, eu devo andar por aquilo que Deus diz. Se Deus diz que eu sou um eleito dele, que eu fui lavado e redimido no sangue do Cordeiro, que as promessas pertencem a mim e aos meus filhos, e que a minha vida está ancorada na eternidade, eu não posso andar por nenhum outro norte, senão pelo que Deus diz. Então, em termos bem práticos, não ande movido pelos seus sentimentos. Ande movido pelo que Deus diz. É isso que me ajuda a sorrir quando eu estou naqueles dias que só tem tristeza no coração. Tem tristeza no coração, mas tem convicção também. Tem tristeza no coração, mas eu tenho uma mente cheia das promessas de Cristo. Então a convicção e a mente vencem o coração. Lembra que o coração é um lugar perigoso, um lugar instável. Mas a palavra de Deus é um lugar seguro. E é um lugar firme, onde eu posso ancorar cada um dos meus dias. O cristão não pode ser o cara de altos e baixos, porque ele não vive movido por sentimentos. Ele tem um coração que sente,
mas o que move a vida dele é aquilo que Deus diz. Por isso ele consegue sorrir quando está tudo ruim. Segundo, se você está passando por desânimo, eu quero desafiar você a lembrar de Abraão. O sujeito que foi desafiado a ficar desanimado. Pensa bem, 100 anos sem ter filho. Naquela sociedade, filho era sinônimo de bênção de Deus. Era segurança de prosperidade. Quem prosperava naquela sociedade? Quem tinha muito filho. Quanto mais filho, mais bênção de Deus, mais prosperidade. 100 anos não tem nenhum. Imagine que não deve ter faltado gente para falar assim, ó, confessa teu pecado, Abraão, você deve estar fazendo coisa errada. A não ter filho, você só pode estar fazendo coisa errada. E aí, Abraão, está passando dificuldade? Sem filho, você não vai aguentar muito tempo. E quando aparecer um bando de nômade tentando invadir suas terras, quem vai defender você, Abraão? Imagine que esse sujeito é um herói contra o desânimo. Deus foi e fez promessas. Uau! Imagine que Abraão sai vigoroso daquela tarde em que aqueles anjos falaram aquelas promessas para ele. Mas daí, cadê o filho? Não vem. Até que vem. Uau, que legal, meu filho chegou. Passa um tempo, e daí Deus vai e fala assim, dá esse filho para mim. Já imaginou o desânimo de Abraão subir no Monte Moriá? Não sei se é para a gente imaginar isso. Eu acho que ele não estava desanimado, não. Pelo que a Bíblia diz, ele estava animado. Ele estava animado porque Isaac chegou para ele aquelas perguntas de filho. Sabe aquelas perguntas de filho que a gente torce para eles nunca fazerem? E a gente torce, mas um dia eles fazem. Está lá subindo. Aí Isaac chegou, pai, com todo respeito, o senhor sabe fazer sacrifício, né? Já vi o senhor fazendo muitas vezes, mas estou vendo aqui, tem lenha, nós estamos indo para um lugar que tem altar, porque está cheio de pedra lá, estou vendo que o senhor está levando aí o cutelo é a faca, eu só não estou entendendo uma coisa, não estou vendo nenhum cordeiro por aqui. Imagine um pai ter que responder essa pergunta. Mas Abraão não ficou desanimado. Qual foi a resposta que ele deu para Isaac? Essa é a marca de alguém que é movido pelo que Deus diz e não por sentimento. A resposta dele foi: Deus proverá para si um cordeiro. Ele nunca duvidou de Deus. O Senhor sabe, ele precisa de um cordeiro, eu também preciso. Deus vai prover um cordeiro. E ele não ficou parado lá. Bom, Senhor, estamos aqui, meu filho está aqui e tal. Que hora que vai ser o milagre? Não, amarrou o menino em cima. E eu acredito que deve ter feito isso com lágrimas. Porque em algum momento ele teve que ter falado para Isaac: é você. Isso imagino que deve ter sido debaixo de muitas lágrimas. Mas Deus proveu o cordeiro. Porque Deus diz, Deus faz. Deus disse para ele que ele seria pai de uma numerosa nação. E Deus fez. Então, se você está vivendo com desânimo, lembra de Abraão. Deus submeteu Abraão a provas inomináveis. Mas ainda assim ele continuou. E ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Está difícil? Eu não sei o que está faltando na sua vida. Mas eu quero usar essa frase de Abraão: Deus proverá para você o que está faltando. Deus proverá para você. Está faltando alegria, está faltando ânimo, Deus proverá. Está faltando fé, Deus proverá. Está faltando convicção, Deus proverá. Está faltando um reforço em alguma área da vida, Deus proverá. Esse é o remédio para o desânimo. É não andar pelos sentimentos, mas andar pelo que Deus diz, ancorado com a alma na eternidade. Que Deus nos ajude a viver assim, que este ano, a nossa vida, seja um ano de muito trabalho, de muitas realizações, de muito progresso na nossa fé, na nossa vida cristã. Que a gente não gaste tempo relançando fundamentos da fé. Você não tem que fazer nada para conquistar a salvação. Cristo já conquistou, colocou teu nome na glória.
Agora, Ele nos deu uma ordem: conquistem o mundo, ganhem o mundo. Indo por onde vocês forem, façam discípulos de Jesus. Essa é a nossa tarefa. A palavra do Senhor nos ensinou a crescer, a progredir, meditando dia e de noite na palavra do Senhor, enchendo o nosso coração da palavra de Deus, orando e vigiando, buscando ao Senhor em oração em todo o tempo. É isso que nos cabe, e é isso que nós precisamos fazer. Deus nos abençoe, que esta palavra do Senhor nos encoraja, nos dê todo o ânimo que nós precisamos para prosseguir, e que o Senhor nos livre da apostasia, que o próprio Senhor Jesus diz que seria muito intensa nos nossos dias. Que Deus nos livre disso, mas que nós possamos caminhar com toda a firmeza e dedicação nos caminhos do Senhor.